Nós, meu Pai, mais uma vez, nós estamos aqui na sua casa, na igreja, meu Deus, na sua presença, e eu quero pedir ao Senhor o perdão de nossos erros, pecados, falhas, atitudes, imaturidades, meu Pai, negligências, tudo que nós possamos ter feito que te entristeceu, eu te peço que o Senhor nos perdoe. Eu peço, meu Pai, a manifestação do Teu Espírito sobre nós, porque a letra dessa canção que louvamos agora, ela fala que não é por força, meu Deus, não é pela força do braço, mas é pelo Teu Espírito. Não é por força, diz a Tua palavra, nem por violência, mas as coisas acontecem, elas fluem, elas prosperam, quando o Teu Espírito, Ele atua, quando o Teu Espírito, Ele se manifesta, quando, meu Pai, o Teu Espírito, Ele se faz presente, e é isso que eu peço. Eu preciso, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Tua unção, da Tua bênção, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha até nós, venha, meu Pai, meu Deus, nessa noite, nessa reunião, e venha tocar cada coração, cada vida através da Tua palavra, e levar cada um a compreender e entender de maneira clara e revelada a Tua palavra, Senhor. Se faça presente, meu Pai. Se faça presente aqui hoje. Fala a cada coração. Abra o entendimento de cada um. Não deixa, meu Pai, meu Deus, essa pessoa ficar sem compreensão, sem clareza, sem entendimento. Eu preciso que o Senhor comande essa reunião. Eu preciso que o Senhor consagre essa reunião. Eu preciso que o Senhor venha ungir a mensagem, a palavra. Eu preciso que o Senhor venha, meu Deus, se fazer presente aqui nessa reunião. Eu preciso, Espírito Santo de Deus, do Teu poder, do Teu fogo. Meu Deus, eu preciso do Teu agir na nossa vida, meu Deus, na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu preciso, Senhor, cada um de nós precisamos, meu Pai, dessa unção e desse poder. Se faça presente, Senhor. Nós estamos começando o ano, é o segundo domingo do mês, é o segundo domingo de 2021, e nós estamos, meu Pai, já nesse início de ano buscando, perseguindo, meu Pai, a bênção, aquela que o Senhor derramou e fez descansar sobre a cabeça de José. Senhor, faça ela descansar e repousar sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, meu Pai. Faça, Senhor, faça essa unção, esse poder, essa bênção, meu Pai, que ela venha e ela repouse, descanse, ó meu Deus, se manifeste sobre nós, meu Pai, se faça presente na nossa vida. E que todos, meu Pai, possam desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, para esse ano de 2021. Porque tem muita gente, Pai, os chamados especialistas, a previsão deles é que 2021 não será um bom ano. Mas 2020, Senhor, aonde passou por essa terra uma tempestade tão violenta, uma tempestade tão forte, e quantas coisas estrondosas e poderosas aconteceram na nossa vida, quantas coisas, Senhor, quantas coisas fora do comum, sobrenaturais, impossíveis de acontecer, quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas o Senhor realizou. E eu creio, Pai, eu creio que na vida daquele que depende do Senhor e que vive pela fé, vai viver coisas que ainda não tinha vivido nesse ano de 2021, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, Deus. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 26, versículo 3. Que diz assim: Tu, Senhor,
Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vamos juntos? Tu, Senhor, com força, diga: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, diga comigo, aquele cujo propósito está o quê? Está firme. O Senhor vai guardar em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Diga comigo, um propósito firme. Diga comigo, um propósito definido. Diga comigo, o Senhor guardará em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Toda vez que nós falamos de propósito, um propósito firme, um propósito definido, que é o título da palavra desse domingo, nós estamos literalmente expressando ao Senhor aonde está verdadeiramente a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso estilo de vida. É um propósito de agradar a Deus, um propósito de servi-lo, de honrá-lo, um propósito em adorá-lo, é um propósito na vida de um verdadeiro cristão, é um propósito definido, é um propósito firme. Não existe um propósito definido sem renúncia. Não existe um propósito firme sem que essa pessoa tenha disposição de pagar o preço. Porque quando uma pessoa diz que ela tem um propósito definido, um propósito firme, mas você não vê avanços, progresso, você não vê resultados, você não vê as coisas fluindo na vida dela como se deveria fluir, é porque, na verdade, não existe um propósito definido. Diga comigo o que existe. Com força, igreja, diga, porque o que existe é uma mente que está dividida. Diga comigo, uma mente dividida não prospera. Uma pessoa que tem uma mente dividida, ela não avança, ela não prospera. Porque eu vou ler já, quando o Pedro, ele pediu para Jesus, quando ele viu ele andando sobre as águas, ele disse: se é o Senhor mesmo, então me deixa ir até o Senhor. Me permita, me deixa, é o Senhor. Não é um fantasma, então eu quero ir até o Senhor. O que ele estava pedindo? Eu quero andar sobre as águas. E naquele momento, Jesus não demorou para responder para ele, incentivando ele, empurrando literalmente o Pedro com as suas palavras, porque ele não estava dentro do barco, ele estava andando sobre as águas, mas é como que ele desse um empurrãozinho no Pedro e falasse: vai, meu filho, anda sobre as águas. E a Bíblia diz que o Pedro começou a andar sobre as águas. Ali, enquanto o foco do Pedro, o olhar do Pedro, a visão do Pedro era Jesus,
o sobrenatural, ele aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando ele passou a reparar, a olhar, a dar atenção a um vento forte, aí alguém vai dizer assim, bispo, quando Jesus chegou ali, andando sobre as águas, havia uma tempestade acontecendo ou eram águas tranquilas? Havia uma tempestade. Tinha uma grande tempestade, tanto que a bispa falou hoje pela manhã. Ela já foi lá em Israel e ela disse, nesse mar, que eu não me lembro agora, se era o da Galileia que eles estavam andando, sobre as águas, é um lugar onde acontecem grandes tempestades. Quando acontece de ter tempestades, são terríveis, são violentas. E quando Jesus estava indo na direção do barco, andando sobre as águas não estavam serenas, tranquilas. As águas estavam literalmente num movimento tão violento ao ponto deles estarem preocupados com o barco virar. Então, presta atenção. Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele andou sobre águas tranquilas ou ele andou sobre águas violentas? No meio de uma grande tempestade, ele andou sobre águas que estavam violentas naquele momento. No meio de uma grande tempestade. Mas como é que ele conseguiu andar sobre as águas se havia uma grande tempestade, as águas estavam violentas ao ponto de quase que virar o barco? Diga comigo, propósito definido. Diga um propósito firme. Quando eu tenho um propósito bem definido, firme aqui dentro de mim, o meu foco não está na tempestade. O meu foco está nas palavras de Jesus. O meu foco está no Senhor Jesus. Quem está entendendo isso? Você está entendendo mesmo? O som está chegando direitinho aí para você? Está chegando? Está dando para ouvir direitinho? Quando ele tirou o foco, a atenção, a visão, o olhar de Jesus e começou a se distrair com o vento, o propósito permaneceu firme, bem definido, continuou assim, dentro dele? Não. Bispo, então por que o Pedro começou a afundar? Diga comigo, porque a sua mente começou a ficar dividida. Diga comigo, quando a mente do Pedro começou a se dividir, diga comigo, ele começou a se afundar. Você entendeu isso ou não? Se você já entendeu isso, você já entendeu a mensagem de hoje. Se você entendeu isso aqui, você já entendeu a mensagem. Se você trouxer isso aqui que eu acabei de falar para você, traz isso aqui para o teu dia a dia. Traz para a sua vida diária, cotidiana. Presta atenção no que acontece com você. Tem muita gente que quer ter uma vida completamente diferente, principalmente nesse novo ano. Quer resultados diferentes, quer conquistas que não teve, quer tocar em coisas que não tocou ainda, quer alcançar, quer conquistar, quer desfrutar, quer viver. Espera aí, eu estou vivendo um milagre sobrenatural e eu dei provas que é possível eu acreditar em viver
o sobrenatural em meio às piores tempestades. Pedro, ele deu provas para ele mesmo. Pedro, quando ele andou sobre as águas, no meio daquela tempestade, com águas violentas, ele deu a ele condições de levar ele mesmo a acreditar: eu posso manifestar uma fé sobrenatural, eu posso ir além, eu posso viver coisas que eu não vivi. Porque quem na Bíblia andou sobre as águas a não ser Jesus e Pedro? Tem alguém que andou sobre as águas na Bíblia? Não, ninguém. Não tem um outro registro desse. Não tem uma outra passagem dessa. Não tem. Um milagre inédito, uma obra sobrenatural. Algo que assim nunca na história foi relatado. Mas o Pedro, eu não sei quanto tempo aquele milagre durou, mas uma coisa está registrado, que ele me pega e ele para reparar, ele para olhar, ele para dar atenção no que não devia fazer. O que você acha que está acontecendo com muita gente nesse início de ano? É uns que estão preocupados com a vacina, é outros que estão preocupados de novo com o Covid-19, é outros que estão preocupados porque os especialistas já estão dizendo que o país esse ano vai ficar pior, é não sei o que estão falando aí, é no noticiário, é nos sites dos portais do país que mais transmitem notícia, é o fulano, é o especialista, é o experiente, é não sei o quê. E aí, diga comigo, em 2020, diga com força, diga em 2020, diga em meio a grandes tempestades, diga comigo, nós andamos literalmente sobre as águas. Andamos ou não andamos? Nós andamos. O Ministério Mudança de Vida andou. Literalmente o Ministério Mudança de Vida andou sobre as águas. E não parou de andar sobre as águas, viu? Porque nós não paramos. No momento de maior tempestade, vendaval, nós não paramos para dar atenção às notícias que estavam correndo aí fora. E agora eu percebo que no início do ano está vindo aí gente dando vazão, dando crédito, dando confiança, já preocupado, já em dúvida, já com uma insegurança, sabe? Já está tudo, já, devagarzinho de novo está entrando esse espírito na vida de alguns. Cadê o teu propósito bem definido, bem estabelecido? O seu propósito firme? Cadê? Porque a Bíblia fala, nós já pregamos em outras ocasiões, que a nossa mente, quando ela é uma mente dividida, olha o que a Bíblia fala aqui, ó, Tiago 1, do 7 ao 8. Vamos juntos? Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Com força, diga, pois tem mente. De que jeito? Como é que está essa mente? Como é que está essa mente? Uma mente dividida, pois tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. Não pense tal pessoa, aquele que está esperando um ano diferente. Sim, a promessa desse ano é fora do comum. É uma promessa, sim. Eu acredito que eu estou na igreja há muitos anos. Eu ainda não
as promessas dos últimos anos foram muito fortes, mas essa desse ano ela veio para superar todas as outras. Todas as outras promessas. Garantias que o Senhor deu. E mais, não é uma promessa que o Senhor nos fez só para 2021. É um ciclo de 7 anos. É um ciclo. As bênçãos que o Senhor tinha reservado para a vida do José, agora Ele está reservando para nós, liberando sobre a vida daqueles que creem de verdade. Mas está bem claro, não teria nem muito que explicar aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Pois tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. O que é que mais desgasta a vida de uma pessoa? O que é que mais rouba a vida de uma pessoa? Não são as guerras, as batalhas, os desafios da vida. É quando ela tem uma mentalidade como aquela do povo de Israel, uma mentalidade de gafanhoto, que vivia vagueando, pulando para cá, pulando para lá, não tinha parada. Era um povo de uma mente instável, uma mente dividida. Eu quero vitórias, eu quero mudanças, eu quero avanços, mas eu não paro de olhar para o problema, eu não paro de falar do problema, eu não paro de reclamar sobre o problema, eu não paro de falar coisas negativas, mas eu creio em Jesus, Jesus é tudo na minha vida. Olha, eu amo Jesus, eu creio no sacrifício da cruz, o Senhor, eu creio, mas sabe, não está nada fácil, está complicado, esse ano está mais difícil para mim, eu não sei como é que vai ser esse ano, não, mas olha, eu confio no Senhor, eu repito a palavra profética, as bênçãos vão repousar sobre a minha cabeça, mas sabe, você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa, você não sabe a previsão para esse ano na minha vida financeira, você não sabe, olha, não vai ser nada fácil esse ano, hein? Olha, peraí. Você tem um propósito aqui dentro bem definido mesmo? Porque uma pessoa que tem um propósito bem definido, o olhar dela não está para problemas e dificuldades. A Bissa falou uma coisa hoje, eu vou até pegar essa anotação aqui. Ela falou uma coisa hoje, que se você entender isso daqui, são duas coisas. Repete comigo. A vitória... Não, com força, igreja. Você tem espírito e tem força. Vamos lá. A vitória, normalmente, está a um passo muito curto. Diga comigo, além do ponto em que se desiste de lutar. Diga de novo comigo, a vitória, normalmente, diga, ela está a um passo. Então, se é um passo que aqui está dizendo, não é um passo longo, é um passo curto, muito curto. Além do ponto em que se desiste de lutar. Diga comigo então, a minha vitória, diga comigo, ela está mais perto de acontecer do que eu posso pensar ou imaginar. Então, vamos continuar aqui, um momento difícil, continua comigo, um momento difícil, normalmente serve como uma bênção disfarçada. Digo, um momento difícil serve como uma bênção disfarçada. Eu estou vivendo um momento difícil. Mas quando eu vivo pela fé, eu não vivo por vista, eu vivo pela fé,
Eu não tenho uma mente dividida, eu tenho um propósito firme. Então, um momento difícil normalmente serve como uma bênção que está disfarçada. Ela está oculta aos meus olhos. Talvez eu só estou vendo no momento a dificuldade, o problema do momento, o que eu estou sentindo, a minha vontade, o que eu estou pensando, o que eu estou ouvindo, o que literalmente eu estou sentindo. Estou sentindo que está difícil, estou sentindo que está complicado, estou sentindo que está tudo travado, estou sentindo que está tudo amarrado, estou sentindo que está ficando difícil, complicado, amarrado, não flui, não anda, não vinga, não prospera, não tem uma luz no fim do túnel para me dar esperança. Diga comigo, esse momento difícil, diga comigo, ele só está servindo, diga para camuflar, diga a bênção, diga a minha bênção, diga que já está pronta, diga preparada. Então, peraí, para eu tocar nessa bênção de forma física, de eu poder tocar nela e desfrutar dela, eu preciso manifestar o que para Deus me responder? O que eu preciso? Da fé. Eu preciso de fé. E a hora que eu estou enfrentando um momento difícil, o que sai de mim? Fé? O que sai de mim? Convicção? Certeza? Quando eu estou enfrentando um momento difícil, o que sai de mim? Uma segurança total que Deus está comigo? O que sai de mim? Na minha reação, no meu tom de voz, na minha ação, na minha atitude? O que sai de mim? Porque se está saindo uma mente dividida, você vai perder a bênção. Se está saindo de você insegurança, você vai perder a bênção. Se você só está vendo problema, você vai perder a bênção. Diga comigo, por detrás desse momento difícil está a minha bênção. Diga, ela só está disfarçada, camuflada. Diga comigo, mas ela já está pronta. Diga, ela já está pronta. Não, com convicção, fala, ela já está pronta. Ela já está pronta. Ela já está pronta. Eu só preciso tirar o olhar do momento que eu estou vivendo, do problema, e voltar o meu olhar para Jesus, para a palavra, para a promessa. Se Pedro não tivesse olhado para o vento, o Pedro teria entrado dentro do barco com Jesus andando sobre as águas? Teria ou não teria? Teria ou não teria, igreja? Claro que sim. Eles teriam voltado ali andando sobre as águas. Voltado para o barco andando sobre as águas. Ou podia ir até mais. Podia ir até a margem do mar andando sobre as águas. Não tem limite com Jesus. Na verdade, as pessoas, elas colocam um limite na vida delas quando elas colocam na mente delas. O que trava a nossa vida não é os acontecimentos externos. O que trava a nossa vida é quando a gente coloca algum pensamento que tira o nosso olhar de Jesus, tira o nosso foco do Senhor. Porque enquanto nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor Jesus, Ele está nos dando novas ideias, Ele está nos dando visão, Ele está nos ajudando a enxergar coisas que nós não estávamos enxergando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dando sabedoria, Ele está nos dando discernimento, Ele está nos dando visão. Mas quando você tira o foco da palavra, você para de se encher da palavra, de ouvir. Pode observar, tem muita gente que agora nesse início de ano
ele não está só tirando férias para descansar o físico. Tem muita gente que não está aproveitando para ir para uma praia, para ir para um campo, para ir para um sítio, para ir para um determinado lugar, aonde ele gosta de passear, ou talvez é um passeio inédito, que ele nunca passeou para aquele lugar. Ele não está tirando férias para o físico dele, com a família dele. Ele está tirando da parte principal. Ele está tirando do espiritual. Porque nessa brincadeira ele já parou de orar, nessa brincadeira ele já parou de ler a Bíblia, nessa brincadeira ele já parou de ouvir a palavra, nessa brincadeira, nesse tempo, hoje é 10 de janeiro de 2021. Você acha que 10 dias, muito bem usados, fazendo um plantio, uma semeadura muito bem feita, você acha que muita coisa não destrava na vida de uma pessoa? Claro que sim. Eu falava hoje isso para os aspirantes. Quando uma pessoa ela vem para o culto e ela acredita que no culto ela pode ser curada, no culto ela pode ser liberta, no culto Deus pode responder ela, no culto ela já pode ser abençoada durante a palavra, à medida que a palavra está entrando, à medida que a palavra está falando com ela, e ela está deixando a palavra entrar dentro dela, na vida dela, de maneira revelada, com uma fé viva, no culto ela já está sendo abençoada. Mas o que acontece com muitos? Ela vem para a igreja, ela vem para o culto, ela vem para a reunião, mas ela não vem com um propósito definido. Eu vou lá porque eu preciso alcançar isso aqui na minha vida, eu preciso obter isso na minha vida, eu preciso mudar isso na minha vida. Hoje eu vim para pedir ajuda do Senhor, porque eu quero vencer isso aqui na minha vida, porque eu quero ser atendido nisso daqui, porque eu quero essa solução aqui na minha vida. Eu não quero mais o que está acontecendo na minha vida espiritual, eu não quero mais isso aqui acontecendo. Diga comigo, as sementes do medo são lançadas nas mentes. Diga, e os que aceitam são completamente dominados. Diga comigo, as sementes do medo, diga, são pensamentos que me levam, diga, a temer, me preocupar, me afligir, diga, ficar inseguro, aflito, angustiado. Quantas vezes o diabo está lançando as suas sementes? As sementes do medo. Para fazer o que com a pessoa? Para fazer a pessoa ficar aflita. Mas por que ela está aflita? Porque ela está pensando naquilo que não deveria estar pensando. Porque ela está olhando para onde ela não deveria estar olhando. Sabe, a nossa batalha, ela literalmente começa na nossa mente. A guerra, a maior guerra que nós enfrentamos, não são as guerras externas. A verdadeira guerra que nós travamos na vida, não é num casamento, não é numa questão financeira, não é numa situação de saúde, quando uma pessoa está vivendo um momento difícil com câncer, ou ela está à beira da morte, precisando de sangue, precisando disso, precisando daquilo. Não. Esse não é o maior desafio. Essa não é a maior guerra. A maior guerra que uma pessoa ela enfrenta na vida dela é quando ela não para trabalhar a palavra de Deus na mente dela, na vida dela. Quando ela não trabalha para pensar somente no que a palavra fala. Ela não se força, ela não se obriga, ela não coloca a força que ela deveria colocar. Porque talvez ela está tão acostumada, habituada, talvez é até gostoso o modo dela de viver,
o jeito que ela vive. Hoje a bispa estava falando de 3 situações que as pessoas acabam praticando na vida delas, e muitos usam dessas 3 situações de uma forma muito ruim, de uma forma muito errada. Elas acabam utilizando, muitas vezes, para trazer problemas para a vida, para prejudicar e até alterar com o seu destino. E hoje, quando ela falava dessas 3 situações, dessas 3 coisas, que ainda ela usava a expressão, 3 apetites são responsáveis pela maior parte de falta de autodisciplina das pessoas. Espera aí, se me falta autodisciplina, está me faltando liderança. Se está me faltando autodisciplina, está me faltando domínio próprio. Se está me faltando autodisciplina, então eu ainda não tenho um propósito firme. Se eu não consigo disciplinar a minha mente e levá-la a pensar naquilo que vai trazer bênçãos, vitórias e avanços para a minha vida, então eu estou sendo dominado provavelmente por sentimentos, por emoções, pela vontade, porque desejos, vontades, está totalmente relacionado à alma. E os desejos, as vontades, muitas vezes, vêm literalmente para governar a nossa vida, mas nós não podemos ser governados pela nossa alma, nós não podemos sermos governados por desejos e vontades, porque está tudo atrelado a uma coisa só, são sentimentos, são emoções. A nossa vida não termina bem sendo guiada, dirigida, liderada por desejos, por vontades, por sentimentos, por emoções, pela alma. A nossa vida não pode ser governada por isso. Então, quais são 3 pontos, 3 apetites que as pessoas têm na vida delas e que muitas vezes é algo insaciável, descontrolado e tem alterado com o destino de tantas pessoas? Diga comigo, comida, sexo, diga comigo, e expressar opiniões imprecisas. Diga comigo, resumindo, falar demais. Falar demais. Medita nesses 3 apetites, medita nos 3 na sua vida. Como é que os 3 funcionam na sua vida? Vamos falar da comida. Como é que funciona? Você come demais? Você mal come? Como é que é? Você usa a comida para que ela te dê energia? Para que, através da comida, você aumente a tua imunidade, a tua fonte de energia? Opa, tô cheio agora de energia, porque com eu bem alimentado eu penso melhor, eu bem alimentado eu evito dores de cabeça, eu evito o mau humor, eu evito o estresse, meu raciocínio funciona melhor, minha mente funciona melhor, eu consigo pensar melhor. Ou você muitas vezes está usando, igual eu ouvi alguém falar para mim esses dias atrás, que em 2020, já que não funcionou a vida sentimental, ela virou, eu não sei se tinha mais algum outro detalhe, não me lembro agora, mas uma das áreas era, não está funcionando minha vida sentimental, então agora eu vou comer para ficar gorda mesmo. Eu vou ficar gorda, eu quero ficar gorda agora, vou comer para ficar gorda. O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo um mal danado para ela. Um mal muito grande.
Ah, então agora também eu vou ficar sem comer. Meu filho, vai ficar pior. É porque eu estou fazendo, sabe, uma dieta, eu estou fazendo um regime, eu estou fazendo aí, tem uns processos aí que você fica não sei quantos dias sem comer, mas ficou não sei quantos dias sem comer, vai te dar um surto tão violento, que quando você vê, meu filho, você comeu até o que você não podia comer e comeu além da conta. E aquilo cai no teu estômago que faz assim, ó, dá um efeito muito maior. Mas por que ela não consegue comer de maneira equilibrada? Porque falta autocontrole. Falta disciplinar as emoções. Porque ela ainda é dominada por desejos e vontades. É hora de comer certo, não estou com vontade. É hora de comer a coisa certa, eu quero comer bobagem. É hora de fazer do modo certo. Não, não quero. Eita, mas quanto tempo da minha vida eu tinha um problema de ser uma pessoa tão fresca, enjoada, de comer o que precisava comer e não queria comer. E foi quando deu um estalo na minha mente, peraí, eu vou ser dominado pela comida? Eu vou viver sempre usando aquelas expressões de, eu não gosto de comer isso. Eu não gosto de comer aquilo. Eu não gosto disso, eu não gosto, mas peraí, isso aqui é bom para o seu organismo, isso aqui é bom para isso aqui eu não quero. Eu como só isso aqui mesmo. Quantas vezes as pessoas, elas estão sendo literalmente dirigidas, guiadas, por uma comida, ou por uma frescura, uma teimosia, por um desejo, por uma vontade, por um estilo de vida, porque talvez você adquiriu o paladar do teu pai, adquiriu o paladar da tua mãe, e talvez o paladar do pai e da mãe, talvez não é bom, pode até ser bom, mas tem aqueles que não é, e você sabe que não é bom, e você sabe que você adquiriu, e você não trabalhou isso até agora. É igual algumas pessoas reclamam, meu filho come muito doce. Quem foi que trabalhou o paladar dessa criança? Foi os pais. Você trabalhou o paladar dele ou dela. Mas meu ponto aqui não é focar na comida em si. Eu estou pegando o exemplo da comida, mas essa questão do que eu estou colocando da comida em si, está totalmente relacionado à sua mente. Diga comigo, tudo é um problema de mentalidade. Tudo é um problema de mentalidade. E o sexo? Tem gente que ele pensa em sexo 24 horas por dia. Se naquele dia ele não pensar em sexo, é perigoso, ele morre. Se eu sou uma pessoa casada, tenho a minha companheira, tenho a minha esposa, no caso da mulher, tem o seu marido. Dentro de um comum acordo, quando se faz, é muito bom. Isso vai contribuir, isso não é tudo num casamento, isso não é a parte mais importante de um casamento, mas as pessoas, elas não pensam assim. Na verdade, eu estou casando para poder ter alguém para me servir todo dia. Eu já me caso, já pensando só no quê? No sexo, 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 sexo. Eu quero casar por causa do sexo. Mas se ele for usado da maneira correta, da maneira certa, isso vai trazer benefícios para a minha vida? Claro que vai, mas quando eu não uso da maneira certa, quando isso não acontece da maneira equilibrada, correta, e começa
a ter um descontrole, a ter um excesso. E todo esse descontrole e esse excesso está na mente. Está na mente da pessoa. Então, para analisar. Eu uso o sexo para quem está casado, tá? Porque tem gente que está solteiro que ele, não, então, o senhor está falando aí que eu preciso fazer um bom uso, então eu vou fazer um bom uso. Não, querido. Sexo é bênção no casamento. Da forma que alguns estão praticando fora, ou aqueles que estão casados, estão procurando uma outra pessoa, você está pegando um problema para a tua vida. Eu não tenho tempo aqui hoje, porque eu ainda tenho assunto aqui na palavra, mas eu poderia te dar tantos exemplos de pessoas que elas penderam para essa direção, contraíram doenças, contraíram, depois quando o homem e a mulher quiseram ter um filho, contraíram um problema para a vida do próprio filho. Contraiu para a própria vida dela um problema que ela jamais imaginava que podia ter contraído. E eu não estou falando só de AIDS, não, de HIV, igual muitos falam aí, não estou falando isso não. Até porque fazer sexo fora do casamento, a pior consequência não é essa. Tem muitas outras coisas que altera com o destino de uma pessoa e altera com o destino da próxima geração, da própria família. Da pessoa viver coisas, passar por coisas que ela não precisaria na vida dela. Então, aqui eu não tenho nem muito tempo para poder falar, mas como que eu estou usando isso? Ou melhor, se eu sou solteiro, ainda não é hora de eu colocar minha cabeça nisso. Eu falava com um jovem exatamente sobre isso, esses dias agora. Ele queria se relacionar com uma pessoa, e a pessoa começou a ter um comportamento que lhe desagradou, e algo começou a fluir na carreira dele, na vida profissional dele, que ele estava esperando, que ele estava aguardando. E a palavra veio naquele dia que falou assim, desapega. Quem lembra dessa palavra que a bispa pregou esses dias? Desapega. E ele entendeu, é verdade, eu estou focado numa área agora, que ainda não é o meu momento. Agora é hora de eu focar, ou seja, de eu construir minha vida, de eu ter uma vida bem estabelecida, porque se eu pensar em vida sentimental, em vida conjugal agora, o que eu tenho agora para poder oferecer? Eu não tenho. Então eu vou construir primeiro, eu vou trabalhar para isso primeiro, e eu tenho condições para isso. Sábio, inteligente, podia ter pensado só em si, de forma egoísta, nas suas vontades, nos seus desejos. Não, teve domínio próprio. Está sabendo esperar a hora certa, o momento certo. E o falar demais? Gente, mas quantas pessoas que estão angustiadas. Quantas pessoas estão com a vida literalmente angustiada, ela está em fel de angústia, de amargura, de tristeza, se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, se sentem sozinhas, estão infelizes. Até tem um versículo aqui, no livro de Provérbios 10, 19, que diz assim, vamos juntos? Quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, diga, fica de boca fechada. Quem fala demais, acaba pecando. Porque quem fala demais, acaba fofocando. Quem fala demais, acaba criticando. Quem fala demais, acaba julgando. Quem fala demais acaba sendo precipitado. Quem fala demais, a Bíblia fala, Provérbios 18, 20, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Do que eu estou me enchendo?
do fruto da minha boca, do que eu estou enchendo o meu estômago? O que eu estou colocando dentro da minha vida? Eu estou enchendo a minha vida do quê? Porque as palavras não voltam vazias. Eu estou falando da vida alheia, eu estou falando da vida dos outros, eu estou queimando, fofocando, criticando, julgando. Eu estou falando coisas que eu não devo, eu estou mentindo. Eu estou sendo impreciso nas minhas palavras. Eu estou falando coisas que eu não deveria falar. O produto dos lábios os satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vamos juntos? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diga comigo, hoje eu estou comendo. Diga comigo, do fruto dos meus lábios. Então o que você está comendo? O que você está recebendo? Qual é a tua realidade hoje? Qual é o resultado da tua vida hoje? Como que está a tua vida? Como que está teu casamento? Como é que está a tua família? Como é que está? Preste atenção no que você fala. Tem gente que ele... parece que ele tem uma sede, é uma coisa que parece que coça nele. Ele não consegue ficar de boca fechada. Emite opinião na vida alheia que não deveria emitir, que não deveria expor, não deveria falar. Ele olha para um parente, ele olha para um amigo, ele olha para um familiar. Ih, olha lá, ó. Nem vou ficar aqui dando exemplos, mas ó ele abrindo a boca. Olha ele falando que não deveria falar. Olha ele colocando coisas que não deveria. Ei, já te ocorreu? Você está trazendo essa angústia para dentro da tua própria família, para dentro da tua própria casa? Quando você fala o que não deveria falar. A Bíblia fala para as mulheres, a mulher sábia edifica. O que é edificar? É abrir a boca no momento certo, na hora certa. A Bíblia fala também para os homens, para que o homem, ele venha honrar a sua mulher. E muitas vezes, ao invés do homem honrar a sua mulher, como um vaso mais frágil, como cordeira junto com ele, de Cristo, não. Ele fala mal, ele humilha, ele diminui a esposa na frente das pessoas. Quantos casamentos de pessoas que têm vergonha, o marido ou a esposa tem vergonha do marido, tem vergonha da esposa, tem vergonha da família, de apresentar, de mostrar, de estar junto, de estar de mão dada, tem vergonha. Tem vergonha. É como que houvesse literalmente ali um problema entre essa família, entre esse casal. Eu não vou entrar muito nesse ponto, mas o ponto é, eu falo demais? Eu falo o que eu não deveria falar? Será que eu tomo cuidado com o que eu falo? Por exemplo, eu sei de algo, e dependendo daquilo que eu sei, eu falo com qual intenção e motivação para a minha família, para envenená-los, para mudar a visão deles para com uma determinada pessoa. Ou eu abro a minha boca para falar a verdade, porque nada liberta mais do que a verdade. Nada tem mais poder de curar, de libertar, de transformar a vida de uma pessoa do que a verdade. Nada ajuda mais curar o destino de uma pessoa do que a verdade. Agora há pouco, às 18 horas, foi o segundo episódio do Destinos Curados, que a bispa está pegando o testemunho dessas pessoas. E o que essas pessoas, elas receberam para que os seus destinos fossem curados? Elas receberam a verdade. A única coisa que pode curar o destino de uma pessoa é a verdade.
Não é a mentira. Não é a religião, não é sentimentos, emoções, conversa fiada, é a verdade. Nós precisamos amar a verdade. Diga comigo, domínio próprio consiste em ter controle sobre a vontade. Então, peraí, eu tenho controle sobre a vontade? Você tem controle sobre os seus desejos e vontades? Você percebe que a sua maneira de viver, o seu modo de viver, ele está totalmente voltado para fazer o que é certo diante de Deus, ou para fazer só o que você tem vontade? O que você acha, ou até o que você quer, o que você pensa? Como é que você lida com a tua família? Como é que você lida lá em casa, no casamento, com o filho? Você trabalha pelo que é certo ou por aquilo que você tem vontade de fazer, pelo que você quer fazer, pelo que você acha que você deve fazer? Como é que você age? Pelo que é certo? Quando você tem que corrigir alguém, corrigir um filho, ou você tem que situar alguém, você vai pelo que é certo, ou eu tenho que ir com dedos com essa pessoa, não posso chegar e falar para ela o que ela precisa ouvir, a verdade. É assim? Porque se é assim, você está mostrando que você vive de imagem, você está mostrando que você acaba se deixando levar pelas pessoas, você se deixa ser dominado pela covardia, pelo medo, pela incredulidade, até porque toda pessoa, como Adão e Eva, que comem da árvore da ciência, do bem e do mal, toda pessoa que come desse fruto, você vai observar que ela vai viver sempre se escondendo, se esquivando, fugindo. Você pode observar. Não é só no âmbito do corpo, do físico, da pessoa em si. Não, ela vai fugir de respostas, ela vai fugir de responsabilidade, ela vai fugir da verdade. E tem uma coisa pior. Ela não só ela vai acabar fazendo isso, como também ela vai acabar dando para uma outra pessoa, como a Eva fez com Adão, vai acabar dando para o outro comer também do fruto. Ela vai acabar sugerindo para outros, dando também para outros. Diga comigo, cuidado com quem emite opinião. Diga, ele não tem compromisso. Diga, com o resultado final. Então, cuidado, quem vive dando opinião. Não, eu acho que você devia fazer tal coisa. Mas ele não está comprometido com o resultado final. Ele não está preocupado. E tem muita gente que vai buscar conselho em pessoas assim. Pessoas que elas não têm nada a perder e trabalham para fazer você pensar da mesma forma. Diga comigo, um justo, diga comigo, ele tem muito a perder. Ele tem. Um justo, ele tem muito a perder. Ele não vive a vida dele sem um propósito firme, um propósito definido. Ele vive a vida dele focado na coisa certa, fazendo o que é certo. Trabalhando para ter uma mente firme. Como disse aqui no livro de Isaías, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Esse está com um propósito firme porque ele confia no Senhor. A confiança que ele tem em ti revela que ele tem uma mente firme, que ele tem um coração forte, que ele tem um propósito de vida bem definido.
Ele não está vivendo a vida dele de qualquer jeito, vivendo por viver, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz qualquer coisa. Tem gente que a vida dele é exatamente assim. Ele dorme a hora que quer, ele acorda a hora que ele quer, ele come o que ele quer, ele faz na vida dele o que ele quer, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Filho, você tem sim o livre arbítrio, mas você não pode se esquecer. Poder sobre o seu livre arbítrio você tem, poder sobre as consequências não. E pode ser que tem muitas consequências aí, tem muitos resultados ruins e negativos, que você às vezes chega e pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Pergunta para suas escolhas, pergunta para suas decisões, pergunta para você, por que você fez essa escolha? Por que você tomou essa decisão? Queixe-se das suas escolhas, queixe-se das suas decisões, queixe-se do que você acabou tolerando. Todo mundo fala mal da Jezabel, é verdade ou não é? Todo mundo fala, é verdade ou não é? Todo mundo fala, nossa, Jezabel foi uma mulher terrível. Mas não existe Jezabel sem antes não existir um Acabe. Compreendeu ou não? Não existe uma Jezabel sem antes não existir um homem fraco, um Acabe. Não existe. O fulano da minha família, da minha casa, ele é terrível, ele é isso, ele é aquilo. Eita, pode puxar, pode procurar. É meu filho, você não sabe o que o meu filho vai procurar lá, na criação, na educação, na condução. Pode puxar, pode ir atrás. Não tem jeito. A nossa vida externa, ela está revelando quem nós somos internamente. Não tem como você esconder. Não tem como você esconder. Você pode esconder de uma pessoa que não pensa. Uma pessoa que não pensa, você pode esconder. Mas a nossa vida externa, todo santo dia, ela revela verdadeiramente quem nós somos. Amém? Todo dia. E que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de conduta eu estou tendo? É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Isso aqui não precisa nem se explicar. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Por quê? Qualquer pessoa pode entrar. É assim que está a minha vida? Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Aí eu pergunto para você, o que você então tem tolerado na tua vida? O que você tem permitido? O Senhor falou, lá no Apocalipse, eu tenho contra ti, o Senhor falou para uma determinada igreja, eu tenho contra ti que você tem tolerado Jezabel. E quando ele falou tolerado Jezabel, não está falando da pessoa Jezabel, está falando do espírito intimidador. Um espírito que colocava intimidação nas pessoas. Onde as pessoas tinham medo de agir, tinham medo de tomar uma atitude, tinham medo de tomar uma decisão, tinham medo de enfrentar, de encarar. Uma pessoa que ela tolera na vida dela, ela sabe que tem coisas que estão erradas dentro da casa dela, e ela tolera. Ela está trazendo problemas para a casa dela. Ela está dando legalidade, ela está abrindo portas. Olha o que eu estou lendo aqui para você. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros.
Se dentro da tua casa você não tem domínio próprio, você é uma pessoa que na vida você não tem domínio próprio, a tua vida, consequentemente a tua casa, ela está aberta, ela está desprotegida. Você pode ter grade, você pode ter portão eletrônico, você pode morar num apartamento onde tem um porteiro, tem um segurança, tem isso, tem aquilo. Você não tem como impedir problemas, situações entrarem dentro dessa casa e afetar, não é só a tua vida. Às vezes a pessoa ela não sofre com o problema dela, com uma doença dela, às vezes ela está sofrendo, está doendo na vida dela, por ver uma doença na vida de um familiar, por ver um problema na vida de um familiar. Às vezes o problema, ele está trazendo, não é uma dor, uma angústia, uma tristeza para uma única pessoa, está trazendo para todo mundo dentro de casa. Então essa falta de autocontrole, de domínio próprio, que leva muitas vezes a pessoa a tolerar o que ela não deveria tolerar, aceitar na vida dela. Eu não estou feliz com esse casamento, eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com aquilo, eu não sei porque que isso não muda, eu não sei porque que isso, eu não sei porque aquilo está do jeito que eu não gostaria. Vai puxar que você está tolerando o que você não devia tolerar. Eu estou passando por uma humilhação, estou passando por uma vergonha, é porque estão fazendo isso comigo, porque estão me fazendo de peteca, porque estão me tratando mal, estão me rejeitando, estão me abandonando, estão isso, estão aquilo. Você tem o que você tolera. Você está tolerando. Você está permitindo isso fazer parte da tua vida. Não era para eu estar passando por isso, mas por que está passando? Não era para a minha vida estar desse jeito, mas por que ela está? Já era para a minha vida estar melhor, e por que ainda não está? Você tem o que você tolera. Só porque eu acabei desabafando, só porque eu acabei perdendo a cabeça, só porque eu acabei ficando nervoso, só porque eu acabei... Querido, você pode alterar a tua vida nesses momentos. Você pode alterar completamente a tua vida nesses momentos. Provérbios 29:11, o tolo dá vazão à sua ira. Diga comigo, mas o sábio domina-se. Diga comigo, quem é sábio, diga se controla. Diga quem é sábio, se domina. Diga quem é sábio, controla. Diga comigo a sua boca, as suas emoções. Quem é sábio, ele controla. Ele tem domínio próprio. Não vou fazer isso. Mas você não estava com vontade, você não falou que você ia fazer. Eu falei, mas eu não vou fazer. Não é por força, não é por violência. Isso aqui vai ser pelo Espírito de Deus. Eu não vou deixar isso me dominar. E olha o que a Bíblia fala, portanto, 1 Pedro 1,13. Portanto, preparem sua mente para a ação. Diga comigo, e exercitem o autocontrole. Espera aí. Preparem sua mente para a ação. Então, como é que eu fecho a porta para o mal não entrar na minha vida? Capeta, você não entra mais na minha vida. Está lá, Eu preparo a minha mente para agir. Eu trabalho para que eu tenha aqui na minha mente os pensamentos certos e corretos, que me leva a estar preparado para agir. Eu estou pronto para agir. Se eu for pego de surpresa, se por algum momento eu for pego de surpresa, estou preparado, estou pronto. Sou rápido. Mas como, bispo, eu trabalho para ter uma mente preparada para agir, para estar pronto para agir? Diga comigo, quando eu exercito o autocontrole. Quem está entendendo? Eu ouvi uma bobagem, falaram mal de mim. Quantas pessoas que numa dessas saem para tirar satisfação, para falar bobagem, para falar besteira, ou vai pessoalmente, ou liga, ou manda uma mensagem, manda um áudio, e fala o que não deve, faz o que não deve, age de maneira precipitada.
Então, por que eu não consigo ter autocontrole? Porque você não exercita o autocontrole. Porque você não treina o autocontrole na tua vida. Você adquire autocontrole se exercitando. Você clama o sangue de Jesus. Não, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou pensando. O sangue de Jesus, eu não vou fazer essa bobagem. Eu vou buscar a direção de Deus, eu vou consultar a Deus. Eu vou buscar saber se essa é a vontade de Deus, se eu estou certo nessa minha decisão. Eu não vou agir de forma precipitada, eu não vou pelo que eu estou sentindo. Mas bispo, está borbulhando, está fervendo aqui dentro de mim. Eu preciso fazer alguma coisa. Precisa mesmo orar a Deus, falar com Deus. O que você mais precisa fazer nesse momento é ter uma atitude espiritual, de fé. Não, mas o senhor não sabe, eu estou a ponto de... Você está mesmo, você pode até estar. É isso que é exercitar o autocontrole. Eu estou sendo instigado, eu estou sendo testado. Estão mexendo comigo com vara curta, igual mexem com leão com vara curta, não é assim que fala? Estão mexendo comigo com vara curta, estão tocando no que não podia tocar. Tocou, alguém falou uma determinada coisa para você. É simples. O que é que você não gosta de ouvir? O que é que você não gosta que alguém fale para você ou faça contra você? Está aí, esse é o ponto para você trabalhar o autocontrole. Esses dias atrás, eu estava falando com alguém e a pessoa me deu a letra, na hora que ela estava falando comigo, do que é que ela não gosta de ouvir, e a hora que ela começou a falar, os olhos dela começaram até a lacrimejar. Aí a hora que eu vi que ela deu essa letra para mim, eu falei, é agora que eu vou pegar ela e vou trabalhar, vou ajudar a trabalhar com ela. Eu peguei e usei as mesmas palavras que às vezes ela costuma ouvir, que aquilo faz mal para ela. E na hora que eu usei as mesmas palavras para ela, o olhinho dela, ela já ficou até meio assim desconcertada, o olho quis começar a lacrimejar. Eu falei, aí, é agora, é aí. É aí que você tem que trabalhar. É nesse momento, quando você ouve isso, por que você sente o que você sente? Começa a fazer perguntas, começa a se questionar, começa a perguntar para você, por que você está sentindo o que você está sentindo? É porque falaram isso de mim. Por que você se sente assim quando falam isso de você? Vai indo fundo, vai buscando o porquê, vai buscando saber, vai lá, se aprofunda, cavuca, vai cavucando, vai descendo, você vai descobrir o porquê, e a hora que você descobrir a raiz, o coração do problema, aí você vai conseguir trabalhar ele, você vai conseguir tratar ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você está entendendo isso ou não? O que é que você percebe? Não fala isso para mim. Se me ofende, se me irrita, me deixa nervoso, tira a minha paz, tira a minha alegria, eu perco o sono. Eu estava cansado, eu deixo de ficar cansado. Me sobe o sangue, eu fico fervendo. Não é assim? É agora que você vai trabalhar essa mudança. É assim que você vai fechar a porta para o diabo, Preparem sua mente para a ação. Para ter que tipo de atitude? Diferente daquela que o diabo e as pessoas já estavam acostumados a ver você fazer. Agora eu vou trabalhar para fazer diferente. E exercitem o autocontrole. Amém? Quem entendeu? Diga comigo, eu tenho que ter um propósito bem definido. Diga comigo, para ter este propósito bem definido, diga comigo, começa com a minha mente. Então o que você tem que fazer com a sua mente? Preparar ela. Você está com uma mente muito vazia. Você está pensando em coisas que não devia estar pensando. Você não está botando para dentro o alimento certo. Você não está trabalhando para pensar no que é certo. O que é certo diante de Deus.
Você fica às vezes inquieto, afadigado, aflito, desanimado, angustiado. Há uma inquietação, uma coisa que você percebe que você não para de pensar, não para de pensar. Na verdade, nada mais é do que uma guerra que o diabo, ele está lutando para travar com você. E lançando na tua mente todo tipo de pensamentos, ideias, e que está vindo na tua cabeça, e que você às vezes chega até assim, suspirar, e fala, eu não estou conseguindo raciocinar, eu não estou conseguindo pensar, mas é porque as emoções, elas estão borbulhando, elas estão mexendo com você, elas estão alterando tua paz, alterando teu humor, a tua alegria, está roubando de você o raciocínio. É aí aonde o diabo consegue levar as pessoas a ficarem cegas, porque a incredulidade, ela cega a pessoa. É aí onde o diabo trabalha para fazer a pessoa duvidar da palavra, duvidar de Deus, duvidar que ela pode, que ela vai vencer, que ela é capaz, que ela nasceu para ter uma vida vitoriosa. Não, mas olha a minha realidade, olha o momento que eu estou vivendo. Se realmente Deus se importasse comigo, eu ia estar passando pelo que eu estou passando. Não, você está passando pelo que você está passando por causa da sua mentalidade. Sua mente, ela não descansa, ela não para pensar na coisa certa. E a hora que você quer um resultado diferente, e vem um momento de pressão, você fica com a mente bagunçada, dividida, cheia de pensamentos errados, e aí você acha que esses pensamentos são seus, e esses pensamentos não são seus. É o diabo que está lutando para poder usar a tua mente para estragar com a tua própria vida. Porque se tem uma coisa que o diabo mais luta, é usar a nossa mente contra a nossa própria vida. Porque se ele conseguir dominar a minha mente, quando é que o diabo domina a mente de uma pessoa? É quando ela não para de pensar naquilo que ela não deve pensar, no que é mal. Você está pensando no que é errado, no que é mal, você está pensando em problema, isso vai descer para o seu coração. Se descer para o coração, já está consumado. E para tirar do coração agora? Quem que já perdoou uma pessoa aqui? E quem pode dizer, você que já perdoou uma determinada pessoa, você conseguiu perdoar ela sozinho ou você perdoou essa pessoa com a ajuda da palavra? Quem foi com a ajuda da palavra? Foi com a ajuda da palavra? Foi quando você ouviu uma palavra? Foi ou não foi? Por que foi com a ajuda da palavra? Por que foi com a ajuda da palavra? Diga comigo, porque a palavra de Deus, diga comigo, é o poder de Deus, diga que me ajuda a fazer o que sozinho eu não posso fazer. Então, quando você recebe a palavra, você deixou a palavra entrar, o que ela te deu? Força. Ela te ajudou, ela te deu força. Você recebeu a força de Deus, a energia de Deus. Por você, essa criatura não merece. Eu não vou perdoar, eu não vou pedir perdão. Mas quando você recebeu a palavra, você foi lá e fez o que você, por você, talvez você não faria. Mas porque Deus falou que é certo, você fez. Então, isso é o que Deus quer de cada um de nós. Não teve sentimento, teve uma escolha e uma decisão. Não teve sentimento, e ainda que você diga assim, eu chorei na hora, você pode até ter chorado, mas você não tinha sentimentos falando assim para você, vai lá e perdoa ela, vai lá e pede perdão para ela. Você não teve um sentimento que falou isso para você, mas você ouviu isso da boca de Deus, você ouviu isso do próprio Deus. É isso que Deus quer que você estabeleça dentro de você, entenda e estabeleça. Por quê? Porque tem gente que é muito emocional, ele é muito sentimental, ele vive muito ainda por sentimentos, por emoções, por vontades, por desejos. Ele sabe o que a palavra fala, ele sabe, mas ele não consegue equilibrar suas emoções.
Ele sabe o que o Senhor promete para ele sabe, mas na hora dele ter um autocontrole, um domínio próprio sobre o que ele está sentindo, ele não está tendo. Eu sei o que eu estou falando para você. Por muitos anos da minha vida, eu vivi dependendo emocionalmente de pessoas, eu vivi dependendo emocionalmente, sendo assim, um escravo das emoções, uma pessoa totalmente liderada, guiada por emoções. E o quanto isso nos faz sofrer, o quanto isso rouba a nossa vida, atrasa a nossa vida, nos leva a perder coisas maravilhosas na nossa vida, e vem até para alterar o nosso destino. Você precisa fechar a porta para o diabo. E aqui está o segredo: preparem sua mente para a ação, para você ter atitude, para você ter a atitude certa, e exercitem o autocontrole. Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no teu coração e fecha os seus olhos. É uma palavra que nos traz reflexão, nos ajuda a parar, pensar, analisar. Eu vou ter realmente um propósito bem definido, um propósito firme. E quando aparecem situações para te tirar do propósito, quando aparecem coisas no meio do teu caminho, na tua vida, para te tirar do propósito, para literalmente te distrair, o que você faz? Você coloca um limite, você não deixa isso te distrair, você breca, ou você percebe que aquilo acaba tomando a tua atenção, aquilo acaba tomando a tua vida. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E havia uma grande tempestade. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, vamos juntos? Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Diga comigo: quando reparou no vento, diga, a sua mente ficou dividida. Diga comigo: a sua mente começou a ficar dividida. Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você deixou o vento falar mais alto agora? Não começou a soprar um vento mais forte, já estava tendo uma tempestade muito grande. Você está no meio do que? De uma grande tempestade? Você está no meio do que? De um grande vendaval? Você está enfrentando já em 2021 uma grande tempestade na sua vida? A tempestade da doença, a tempestade do problema financeiro, a tempestade na tua vida conjugal, sentimental, familiar, uma tempestade que você está enfrentando com um filho, com um parente, com um amigo, na vida profissional, um atraso de dívidas que você
até agora não conseguiu sanar, está preocupado com a falta do dinheiro, como é que você vai fazer para dar conta de administrar tudo que vem pela frente? O quê? Aí eu pergunto para você, você vai reparar na tempestade, você vai reparar no vento, ou você vai continuar seguindo na direção de Jesus e olhando para Ele? Para onde que você vai olhar? Aonde está o seu foco? Se o Pedro não tivesse reparado no vento, ele não teria afundado. Isso todo mundo sabe. Mas vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Vamos aplicar ela no nosso dia a dia. Como você vai manifestar uma fé viva pensando em problema e pensando na palavra? Uma hora você quer pensar na palavra, uma hora você está pensando no problema. Uma hora está pensando no problema, uma hora está pensando na palavra. Uma hora está ouvindo as vozes estranhas lá de fora. Olha o Covid-19. Olha a história da vacina. Olha não sei o que. O país esse ano vai ficar quebrado. E não sei o que. Você está ouvindo qual voz? Com qual voz você vai ficar? Você está parando para dar ouvido a qual voz? Quais são as vozes que estão ecoando aí dentro de você? Quais são as vozes que estão te influenciando, guiando, dirigindo você? Jesus falou para o Pedro: venha, Pedro. Ele não falou para o Pedro: fica no barco, Pedro. Não, venha. Venha andar sobre as águas. Jesus está falando para você: está na hora de você começar a andar sobre as águas. Se você não está andando sobre as águas ainda, está na hora de você andar. Mas para andar sobre as águas, eu preciso estabelecer um propósito em Deus, firme, bem definido. Toda vez que eu for tentado a pensar de maneira diferente, eu não vou pensar, eu não vou deixar minha mente ficar dividida, eu não vou pensar em problema, dificuldade, eu não vou ficar dando atenção a tudo que estão falando, estão dizendo, ao que eu estou sentindo, a minha vontade, é um desejo. Eu vou ter autocontrole e domínio próprio. Fala com Deus agora. Conversa com o Senhor agora. Com seus olhos fechados, fala com o Senhor. Peça ajuda para Ele. Se diga Ele é Deus, todo homem, curva e se diga Ele é Rei. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Chega de instabilidade. Chega de uma mente dividida, chega de ser uma pessoa inconstante. Para de começar uma coisa e daqui a pouco você para. Você começa e para. Não, você precisa ser perseverante. E a perseverança é manter a posição e avançar. Você precisa ser na vida uma pessoa determinada, comprometida. Você precisa decidir que definitivamente você não vai mais ser guiado pelas mesmas coisas. Acabou. Acabou. Sim, o mundo curva e se diga Ele é Deus. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Todo homem curva e se diga Ele é Rei. Vamos começar, porque esperar. Vamos declarar que Jesus é Rei, Rei da glória. Enche-nos, queremos o Senhor, apenas o Senhor. Eu quero que você agora coloque a mão na tua cabeça nesse momento. E eu quero que você repita comigo. Diga: em nome de Jesus,
Com mais força, diga em nome de Jesus. Diga, eu ordeno agora que todo medo, que toda incredulidade, diga que toda insegurança, que toda angústia, que todo desânimo, toda frieza, toda falta de força, toda falta de alegria, toda falta de energia, diga comigo em nome de Jesus, eu ordeno agora, essa incredulidade, essa cegueira, diga comigo, essa situação que está roubando a minha visão, está roubando a minha paz, diga esse problema que está roubando a minha fé, que está roubando a minha esperança, diga em nome de Jesus, eu ordeno agora que todas as vozes estranhas, diga vozes que eu tenho ouvido e que tem tentado dominar a minha vida, controlar a minha vida, eu repreendo agora, eu cancelo agora, eu desautorizo agora, eu dou uma ordem agora, todas as vozes do mal, toda a opressão, todo mal, em nome de Jesus, tira a mão da sua cabeça e diga, saia, em nome de Jesus. Volta a mão no teu coração e fala, Senhor, fortalece a minha vida, fortalece o meu coração, fortalece a minha mente. Senhor, me fortaleça aqui nessa noite. Eu preciso ter um propósito bem definido. E tu conservarás em paz, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito, meu Deus, é um propósito firme, pois ele confia no Senhor. Eu quero viver em paz, eu quero caminhar em paz, eu quero ter paz na minha vida, eu quero a paz que excede todo entendimento, eu quero, Senhor, essa bênção sobre mim, eu quero essa unção sobre mim, repousando sobre a minha vida. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou, Senhor, seguir, ó meu Pai, as minhas vontades, os meus desejos, eu não vou mais seguir, ó meu Deus, nenhum tipo, Senhor, de descontrole emocional. Eu vou ter domínio próprio, eu vou exercitar o autocontrole, eu vou passar pelos testes, eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer, eu vou, Senhor, fazer o que é certo diante do Senhor. Eu não vou mais viver à base de sentimentos, de emoções, de vontades, eu não vou viver mais a minha vida da maneira que eu vinha vivendo. Isso tem me feito mal, está prejudicando a minha vida, está prejudicando o meu casamento, está prejudicando a minha família, está prejudicando a minha saúde. Eu vou ter disciplina na vida, eu vou ter, Senhor, domínio próprio, autocontrole, eu vou fazer as escolhas corretas diante do Senhor. Eu vou ter um propósito definido. É isso que eu estou decidindo aqui nessa noite. Eu vou ter um propósito firme. Chega de viver uma vida de altos e baixos. Eu vou usar a comida em meu favor. Se você é casado, você tem que falar isso para Deus. Eu vou usar o sexo em meu favor. Eu vou também usar as palavras em meu favor. Você já parou para pensar? Você começar a fazer declarações de vitórias. E todo dia você declara agora para você mesmo, eu sou forte. Declara para você, eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou uma pessoa ousada. Eu sou uma pessoa determinada. Eu sou uma pessoa valente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As bênçãos do Senhor, elas descansam, elas repousam sobre a minha cabeça. As bênçãos do Senhor, elas vão descansar sobre a cabeça da minha família, vão repousar sobre a cabeça da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu vou usar a minha boca, eu vou usar, meu Pai, as palavras em meu favor, em fazer declarações poderosas. Eu não vou mais, Senhor, dar, meu Pai, meu Deus, munição ao diabo, legalidade ao diabo. Eu vou usar a minha boca em meu favor. É isso que eu vou fazer.
Eu vou ter autocontrole, eu vou exercitar o autocontrole, eu vou exercitar, eu vou preparar minha mente para ação, eu vou fechar todas as portas para o mal. O diabo não entra mais na minha vida, o diabo não entra mais na minha casa, eu não vou mais dar legalidade para o diabo entrar. Acabou, chega, eu não vou ter mais uma mente dividida, eu não vou estar ao mesmo tempo pensando em Deus e pensando no problema. O meu foco agora é o Senhor. O meu foco agora é o Senhor. O meu foco agora é a tua palavra. Esse é o meu foco. E eu vou ter a partir de hoje um propósito bem definido, bem estabelecido. Um propósito firme, que vai te agradar, que vai te honrar, que vai engrandecer o teu nome. Senhor, eu abençoo a vida de todas essas pessoas que estão aqui. E que ela tome decisões importantes para a vida dela. Porque da maneira que ela estava vivendo, da forma como ela estava vivendo, está fazendo mal para ela, está fazendo mal para a casa dela, está fazendo mal para a família dela. Está fazendo mal, Senhor. Ela está vendo que está fazendo mal. Está fazendo muito mal para ela. Está estragando com a vida dela. Isso está atrasando a vida dela. Está impedindo ela de avançar. Mas que a partir de agora, tudo mude na vida dela. Que nada permaneça, que nada fique do mesmo jeito. É o que eu oro. É o que eu peço, é o que eu profetizo, é o que eu determino, é o que eu declaro aqui nessa reunião, em nome de Jesus. E eu tomo posse das vitórias materializadas, em nome de Jesus, amém. E amém, graças a Deus. Saúde.